Olá, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, com uma pessoa que eu amo de coração, ele sabe disso, e que já tinha algum tempinho que ele não vinha por aqui, né? Também não podia, porque estava uma confusão danada de eleição, de OAB, tira daqui, tira daqui lá, e leva o grupo tal, leva o outro grupo, leva o que ganhou depois, mas não sei o que, tal coisa. Aí a gente não envolve muito os amigos nessas coisas, não, que é para não queimar o pavio de ninguém, principalmente quando a gente gosta. O Marco Coelho, meu querido amigo, saudade de você. A recíproca é verdadeira, tudo, eu sei inclusive disso. No amor. Eu sei disso, e como sei. E estou aqui feliz porque, inclusive, antes de começar o programa, a gente estava conversando sobre a saúde de Marcos Mello, aquela figura encantadora que é o pai de Omar, e que, graças a Deus, está muito bem. Tá totalmente zerado. Então você já tá com a missão de levar aquele abração para ele. Tranquilo. Certo? Porque obrigado. Realmente é uma figura fantástica, ele, Dona Onira, né? Vocês fazem uma família bonita. Muito obrigado. Me diga uma coisa, meu amigo. Eu quero conversar com um homem que tem a experiência de vida, que tem a experiência de política, que tem a experiência do advogado, que conhece Brasil e que é um estudioso. Que droga está acontecendo nesse nosso país, que desde que eu nasci dizem assim, está à beira do abismo, nunca caiu. E, sei lá, o que está acontecendo nesse nosso país, na sua opinião? Esse à beira do abismo tem uma história de um amigo de meu pai, que agora me foge à memória o nome. Mas ele disse que no dia 31 de março de 1964 o Brasil estava à beira do abismo, a um passo do abismo. Foi. E no dia 1º de abril ele deu esse passo. Brincando a respeito da resolução. Exato. De 64. Mas, na verdade, nós vivemos hoje um momento muito importante para o Brasil, mais um momento importante, com certeza. Já que o impeachment do presidente Collor, eu acho que foi um marco da moralidade pública e, no decorrer desse período, nós fomos voltando a apodrecer e temos hoje um governo apodrecido, totalmente apodrecido, mas se valendo da própria lei, né, se valendo da fraude para manter-se limpo, digamos assim. Porque ao não cumprir as metas orçamentárias e mandar um projeto de lei ao apagar das luzes, tanto no ano passado como agora, para dar legalidade à sua ilegalidade. Um enorme déficit. Exatamente. Ele já violou a legislação e, com isso, já abre a possibilidade do processo de impeachment. Eu tenho dito nas redes sociais e nos lugares que eu tenho conversado, é que o que deslustra um pouco esse processo de impeachment é o presidente da Câmara. Sem dúvida alguma, que não podia estar mais lá. Não precisava estar lá. Exato. Porque é um homem desprovido de caráter, sem dúvida alguma, e isso a gente sabe desde as nossas lutas na OAB, porque o cara que tenta fazer com que o exame de ordem caia por terra, né? E ele é o maior defensor do fim do exame de ordem, esse homem é um criminoso, né? Mas deslustra, mas não impossibilita que o povo brasileiro tenha um governo sério novamente, ou que tente mais uma vez a ter um governo sério. O processo de impeachment, ele preenche todos os requisitos. À luz da lei? À luz da lei, à luz da Constituição, não. Essa coisa de golpe é um discurso desses petistas. E voltado ontem não, no dia da eleição, que foi feriado, e eu passei o dia, a tarde toda assistindo à TV Câmara, eu depois vi o discurso dos líderes governistas, né? E parece que eles falam para o povão mesmo, para aqueles desprovidos de qualquer conhecimento, né? Como dizendo, não, a oposição quer acabar com a Petrobras. Ora, quem foi que acabou com a Petrobras? É verdade. Quer acabar com a estabilidade. Quem foi que acabou com a estabilidade econômica? É verdade. Né? Então, e o PT tem um simbolismo muito grande. Se você perceber, o PT não votou a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, essa que é tão cantada e decantada. Votou contra.
O Plano Real foi contra. Foi contra. Né? Assume o poder e acaba com todos os frutos do Plano Real. Restaura a inflação e torna esse país esse caos. E volta como hoje, voltou a dois dígitos. Não, a inflação. Infelizmente. Então, o processo de impeachment é um processo constitucional, democrático e que vai levar, sem dúvida alguma, ao fim do governo Dilma. Você acredita nisso? Eu tenho certeza absoluta. Então vamos lá, vamos fazer uma análise aqui, nós três, Perfeito. sobre as etapas desse processo. A primeira etapa do processo é exatamente a constituição da comissão que vai dizer se o processo prossegue ou não. Sem dúvida, não é isso? Que o Fachin suspendeu agora. Exatamente. Aí começa já uma intervenção do jurídico, né? Certo. No legislativo. Eu te pergunto, esse é um problema? Veja, esse é um problema que eu acho que é superado. Superado, tudo bem. Superável. Por quê? No dia 16 agora, o Supremo, na sua composição maior, vai se reunir para decidir sobre a questão da composição dessa chapa. Muito bem. O que é que acontece? Dizem os governistas que a chapa deveria ter sido apresentada por eles, não é? Quando o sistema, o estatuto do Congresso fala em eleição. Eleição pressupõe disputa. Perfeito, né? Perfeito. Disputa de cargos ou de chapa. Perfeito. A opção foi chapa. E a maior discussão é sobre o voto aberto ou fechado. Mas o voto aberto é, inclusive, defendido pelo Supremo hoje, nas votações do Congresso, não para eleição. Escolha. Não. O regime de eleição que é privilegiado pela Constituição é o regime secreto. Esse sim, que deixa você, eleitor, de forma à vontade de votar. Muito então, bem. Eu acho que isso é superável e será superável no dia 19. Então, digamos que foi superável. Se montou a comissão. Essa comissão diz, se tiver a maioria, diz que o processo segue. Essa comissão, primeiro, ela vai ser... esses 69, me parece, isso, né, indicados, vão escolher seu presidente, seu secretário. Após isso, encaminha o pedido de impeachment à presidente Dilma. Ela vai ter 10 sessões. Certo. Até essa indicação são 5 sessões, me parece. Perfeito. Depois são 10 sessões para a presidente Dilma se defender. E aí sim se instaura ou não realmente o processo. Muito bem. Aí se instaura esse processo. O governo precisa ter 171 votos. Não é isso? Nessa eleição o governo teve 199. Isso Perfeito. É mau sinal ou é bom sinal? Não, eu acho que é um excelente sinal. É por quê? Porque, olha, foi dado o primeiro tiro e a oposição já deu um banho na votação. Foi quase... Sim, mas o que eu quero dizer é que na segunda parte ela só precisa de 171. Sim, ela precisa de 171. Mas nesse decorrer dessas 10 sessões, o desgaste continua. Continua. Sem e aí vai a importância do povo brasileiro. Muito bem. A gente sabe que o Congresso só funciona pressionado pelo povo. Quando vai a plenário e em que condições? Aí sim. Aí ela tem que ser afastada. Aí depois que instaurar, se afaste e o processo vai para o Senado Federal, que é o competente para julgar o impeachment. Muito bem. Não é o Congresso Nacional. Não é o Congresso. O processo se dá todo no Senado Federal. No Senado Federal. E depois tem aquele grande dia do julgamento, onde todos os parlamentares votam em voto aberto. Perfeito, e votam aberto, sem dúvida alguma. Bom, agora, propositadamente, uma vez que nós três aqui criamos todas as regras do que vai acontecer, ou mostramos todas as regras, eu queria fazer uma outra pergunta. Veja bem, se o impeachment acontecer, o vice-presidente Michel Temer assume. Ok? Como PMDBista e tal, assume o governo. Muito bem. Mas existe um outro processo que corre paralelo, que é um processo da Justiça Eleitoral, que é um processo de pedido de cassação da chapa. E se ganhar saem os dois. É verdade. E é feita uma nova eleição. Por que ele está tão obscuro, esse processo? Porque tudo no judiciário é mais lento. Né? No judiciário é a coisa mais lenta. O processo político é mais
bem mais ágil. E uma coisa hoje que surgiu é que o senador Álvaro Dias encaminhou ao TCU um pedido de investigação, já que dizem que o Michel Temer assinou 7 decretos, esses decretos não numerados, certo, que indica também improbidade administrativa. Perfeito. Né? E diz, eu vi a entrevista do senador Álvaro Dias dizendo, olha, o pau que dá em Francisco dá em Chico. Certo. Quer dizer, se a Dilma, uma das acusações da Dilma, que está lastreando o pedido de impeachment, são a assinatura desses decretos sem número, né? O mesmo se aplica ao Michel, e isso aí, os dois seriam empichados. Perfeito. Da mesma forma. Em processos diferentes. Em processos distintos, Muito logicamente. bem. Porque na condição de vice ele não pode ser empichado. Mas qual é na sua opinião, qual é a melhor situação para esse país agora? Sem dúvida alguma, a melhor de todas seria a renúncia da presidente Dilma, tiraria esse longo período que nós vamos ter, que será praticamente boa parte do ano que vem, né? E a assunção imediata do Michel Temer. Eu gosto muito do Michel pelo conteúdo jurídico que ele tem. Ele é um constitucionalista reconhecido, um professor da área. Tem a política já há 26 anos, praticamente, militante no Congresso Nacional, e isso dá uma esperança muito grande de que o país volte, pelo menos, a uma certa estabilidade. O advogado que foi presidente da OAB, que foi do Conselho Federal, que tem toda essa experiência, que conhece a Constituição como você conhece, onde é que estão as falhas desse processo, se é que elas existem? Não, eu não acho que nesse processo de impeachment não há falha nenhuma. Não há falha nenhuma. Há uma discussão política muito forte, se tentando desconstruir a tese apresentada pelo Bicudo, pelo Miguel Reale e pela... Que são autoridades altamente reconhecidas. Sem dúvida alguma. E preste bem atenção, o próprio Cunha disse isso. Das 27 pedidos de impeachment, eu aceitei só um. Todos os outros eu rejeitei porque faltava a fundamentação legal para isso. Muito bem. Vou pedir licença a você para ir até os nossos comerciais. Eu sabia que a conversa de hoje ia ser magnífica. Nós estamos tratando de assuntos que a gente nunca tratou aqui. É verdade. Não é? Então vamos lá. Vamos até lá, lembrando a vocês do Riacho Doce Beach Residence, aquele empreendimento da Teto e da Rava, ali o nome está dizendo, em Riacho Doce, que tem 303 apartamentos, todos eles com vistas para o mar. Maravilhoso, espetáculo. E serve para solteiro, para casal sem filhos, para idosos, para veranista, para aquele que só vai no fim de semana e, obviamente, para o investidor também. Então, acho que é bom conhecer. Outra coisa boa também é a EcoPrime. EcoPrime, se você passar na porta, você vai dizer, será que isso aqui é uma loja para vender automóvel? Não é. É uma loja para lavar automóvel, para fazer o automóvel ficar como se tivesse saído da fábrica, gastando meio litro de água, logo depois do palato da deputada Zelage. Vai lá ver. Vai lá ver. O meu agora é assim. Bom, a Algás montou uma loja chamada Algás Conforto, no Passeio Estela Maris. Você, nessa loja, além de você poder ir lá, olha, eu quero ver minha conta, a segunda via da conta, aquela burocracia normal, você tem todo um aparato mostrando que a aplicação do gás natural não é só em fogão. Até um ofurô e uma máquina de secar prato tem lá, dentre outras coisas. Então não custa nada, está dando um passeiozinho pelo Passeio Estela Maris, entra na Algás Conforto e conhece as aplicações, porque assim você fica preparado para ninguém sabe como é que vai ser essa questão de energia no país, né? Fica sabendo das coisas. Bom, os 20 anos do buffet da Isabel Pinheiro, sem dúvida alguma, são fantasticamente comemorados durante esse ano que está terminando. Aí ela vai para a maioridade, 21, e vai com cabeça erguida, levantada, com um trabalho bonito, belíssimo. Parabéns sempre para você, Isabel Pinheiro. E a nossa queridíssima Bodega do Sertão, onde fazemos o nosso bate-papo, e que eu sempre digo, estamos no sertão. Voltamos já.